Quando nós olhamos para dentro da gente, né? Quando eu olho para dentro de mim, do meu coração, do meu pensamento, eu tenho duas partes. Então eu tenho lá, né, a minha luz e a minha sombra, né, o meu lado positivo, o meu lado negativo, o meu lado bonzinho, o meu lado mal. Então a gente foi condicionado, né, desde pequeno a termos essa dualidade. O nosso próprio cérebro físico, né, ele é dividido em duas partes, né? Então a parte esquerda, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que cada um é responsável para controlar alguma parte do meu corpo. Um é mais razão e outro é mais emoção. Então o primeiro passo é olhar para dentro de mim. E aí conseguir equilibrar, saber que eu tenho o meu lado ruim, digamos assim, mas eu tenho o meu lado bom. Ver que eu tenho o meu lado negro, mas eu também tenho o meu lado, né, branco. Então quando eu começo a equilibrar, né, que nós chamamos hoje da tal da inteligência emocional, eu consigo lidar melhor com as minhas ações, com os meus condicionamentos, porque eu não coloco o sentimento em tudo. Porque as extremidades, né, que a gente fala que é onde surgem os conflitos, as extremidades são ruins, porque eu não posso ser uma pessoa só racional. Aquela pessoa que não pensa em nada, ela só está com o objetivo em comum. Então ela quer fazer alguma coisa, ela quer subir carga numa empresa, o que ela faz? Ela passa por cima de todo mundo, ela vai naquele único objetivo, sem saber o que está em volta, porque ela tem um objetivo, porque ela é uma pessoa racional. A pessoa emocional vai colocar as emoções em tudo. Então se o chefe chama ela para cobrar alguma coisa, para dar um feedback de repente negativo, o que ela faz? Ela traz para o pessoal e ela acha que é com ela. Ela começa a olhar para ela e dizer, poxa, mas eu não sou bem nada, tudo que eu faço não está bom. Enfim, eu começo a trazer para as minhas emoções. E aí quando a gente começa a estudar sobre as nossas emoções, e hoje acho que nunca foi tão necessário nós termos esse mapeamento das nossas emoções, porque a vida é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápidas. Então eu preciso ter esse equilíbrio, eu não posso ser só razão, eu não posso ser só emoção. Eu preciso achar um ponto de equilíbrio dentro de mim. E esse é o primeiro passo, eu começo a lidar com os meus conflitos internos. Quando eu começo a lidar comigo mesmo de forma mais tranquila, mais saudável, eu consigo lidar com as pessoas, né, de forma mais saudável. Então eu tenho o conflito interno e o conflito externo. O que é o conflito externo? São os meus desafios. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso conversar, eu preciso ter paciência para conversar com meu filho. Muitas vezes eu não tenho. Eu preciso ter a empatia de me colocar no lugar, olha isso, tá? Empatia de me colocar no lugar do meu filho, que é adolescente, por exemplo, está vivendo uma fase muito difícil que eu não tenho paciência. E aí quando eu saio deste lugar, né, de pai e entro nesse lugar de filho, eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, como a gente falou, o primeiro passo, conflito interno, é olhar para as minhas emoções. E os conflitos externos, Marco? É eu saber que nada é pessoal. Tudo acontece porque tem que acontecer. Agora, se acontecer algum fator e eu trouxe para mim, eu trouxe para os meus sentimentos, já começa a ficar mal comigo. Como, por exemplo, problema. A gente tem, né, esse condicionamento de nomear tudo como um problema. Às vezes é um acontecimento. Por exemplo, estou saindo de casa, estou atrasado, é uma consequência daquilo, né, que eu deixei de fazer. Porque nós vivemos um mundo de causa e efeito. Tudo tem uma consequência. Então, olha só, sai atrasado por quê? Por vários fatores. Às vezes eu dormi muito tarde, às vezes o relógio não despertou, ou o relógio despertou e eu coloquei lá naqueles 10 minutinhos, né, para passar um pouquinho. Tá, ok, sai de casa. Quando você sai de casa, né, preocupado com alguma coisa, quando você sai, né, atrasado, o que acontece? Você tem o objetivo de chegar no trabalho, porque você não pode chegar atrasado. Tudo bem. No meio do caminho, aconteceu um acidente. Pronto, você fala, é um problema, é uma dificuldade. Só que era um fator normal que ia acontecer. Por conta da forma que eu estou, do estado que eu estou, emocional, aquilo se torna um problema. E eu vou falar algo aqui que talvez você vai falar, poxa, o Marco está doido. 90% dos nossos problemas são tudo ilusão. Que a gente começa a desenvolver outras patologias, por exemplo, como crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? Eu pensar num problema, numa dificuldade, algo que nem aconteceu ainda.
Então, a vida está acontecendo externamente. As pessoas estão vivendo a vida dela. As pessoas pensam de forma diferente. A minha mãe pensa de forma diferente de mim, por quê? Porque ela viveu em outro momento, em outra realidade. O meu pai tem o jeito dele de lidar. Por quê? Porque a experiência dele foi dessa forma. Muitas vezes eu acho que o meu pai deveria ser um pai diferente para mim. E aqui é o segundo passo. Quando você vai para os conflitos familiares, que é os que nos mais deixam maus, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Quando a gente está bem com a nossa família, a gente consegue lidar com as outras coisas de forma mais tranquila. Porque eu tenho uma base, eu sei que eu posso chegar em casa, eu estou passando por um problema, seja ele qual for, problema financeiro, mas eu posso dividir com o meu parceiro, com a minha parceira, ela vai tentar alguma forma de pelo menos acolher todo aquele sentimento que eu estou, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento e tentar uma solução junto. Olha como é importante. Mas para isso acontecer, primeiro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar bem com as minhas próprias emoções, para não trazer para o pessoal. Segundo, empatia. A pessoa discutiu, a pessoa pensa de forma diferente. O que eu preciso fazer? Baixar a cabeça e falar que está tudo bem? Não. Eu só preciso respeitá-la. Essa é a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. A minha opinião é de forma diferente. Então, quando a gente faz isso, o que a gente tem? A gente tem um posicionamento. A gente se posiciona. Sem briga, sem discussão, sem querer que a minha opinião seja ouvida. Sem querer dizer assim, olha, aqui na minha casa quem manda sou eu e todo mundo fica quieto. Não, todo mundo tem isso. Muitas vezes nós temos dificuldade com os nossos filhos, por quê? Porque os filhos hoje têm muito mais autonomia do que nós tínhamos antes. Tá? Eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia, as crianças pensam de uma forma muito mais rápida, têm uma inteligência muito grande. Não que nós não tínhamos antes, mas a gente não tinha essa quantidade de estímulos que nós temos hoje em dia.